Olá, estou de volta depois de um período curto, de mais ou menos 10 dias sem fazer nenhuma gravação, e eu vou seguir falando sobre a questão da transferência, até porque a transferência é o pilar de uma análise. Não há análise sem se estabelecer a transferência. E eu vou, ao longo de alguns outros vídeos, falar das especificidades das transferências, né? Em cada uma das manifestações clínicas que nos chegam aos consultórios. Mas eu vou falar primeiro de uma forma um pouco mais generalizada. É claro que eu já venho falando sobre isso, mas eu acho que valeria a pena trazer alguns pontos sobre a constituição do sujeito suposto saber. Esse sujeito suposto saber, que é constituído, que surge a partir do analisando, ele na verdade é um deslocamento. Em que momento que isso se dá? Esse deslocamento do saber para o lugar desse que então passa efetivamente a ocupar um lugar de direção de tratamento. Quando, a partir do que o analisando vem trazendo nas entrevistas preliminares, pelas pontuações que esse analista fez, ou porque esse analisando traz alguma coisa muito singular e o analista recorta e devolve para esse analisando, há efetivamente uma vacilação de saber do lado do analisando, no sentido de que ele acha que ele sabe o que ele está fazendo ali, o que ele veio falar, e o analista vai de alguma maneira quebrando essas certezas para fazer com que o analisando se dê conta desse lugar outro, dessa outra cena, que é a cena do seu inconsciente. O que de fato fala nele que produz uma queixa, que é aquilo que faz sintoma, né? Aquilo que para ele chama atenção. Quando a gente diz que faz sintoma, quer dizer que faz signo. Signo é aquilo que representa algo para alguém. E ele, por conta dessa manifestação estranha que o acomete, e porque essa manifestação gera angústia, gera mal-estar, ele busca um analista para falar disso. E no andamento das entrevistas, o que se passa é que ele começa a se dar conta, por conta dessas intervenções do analista, de que tem mais alguma coisa ali. Então, começam a surgir as formações do inconsciente de forma mais pregnante, não só pela via do sintoma, que também é uma formação do inconsciente, mas pela via dos sonhos, né? Pela via dos atos falhos. Então, num dado momento, o analista se dá conta de que ele, de fato, para esse analisando, ele constitui um lugar especial. Isso significa o quê? Significa que houve uma transferência de saber para o lugar que o analista ocupa, e o analista é então sujeito, porque o analisando desloca a sua posição de sujeito, ele desloca para o analista, ele pressupõe que este outro vai lhe dizer aquilo que é a causa do seu sofrimento, não necessariamente aquilo que é a solução para a sua queixa. Porque é preciso que a gente distinga queixa de sofrimento. Mas eu vou falar então desse momento que é muito importante, que institui de fato
o início da análise, ou seja, há aí uma passagem das entrevistas ditas preliminares ao divã propriamente dito. Então, o analista passa a ser sujeito, suposto, porque é uma suposição que o analisando faz, saber o quê? Saber aquilo que ele acha que ele não sabe. Que, na verdade, esse saber pertence ao inconsciente. E é isso que o analista, ao longo do percurso da análise, vai tentar mostrar ao sujeito que o saber é dele, é desse sujeito. Na verdade, o analisando faz uma transferência de saber e significa, portanto, que ele institui do lado do analista as insígnias do seu outro. Dizer que ele institui as insígnias do seu outro significa dizer que aquele outro lá, constitutivo do sujeito, que preside, né, a entrada na fala e na linguagem, é de algum modo colocado ali na situação analítica como produtor, né, dessa neurose, que a gente pode chamar de neurose, dessa neurose que é o que a gente chama de neurose de transferência. Só que a diferença daquilo que foi o momento constitutivo do sujeito, porque o analista não se toma pelo outro, ele aceita essas insígnias e ele aceita, portanto, fazer semblante desse outro, ele sabe que ele nada sabe. Como Sócrates coloca seus companheiros para falar no banquete, né, de Platão, ele coloca seus colegas para falar do amor, partindo do princípio, ao olhar dos seus pares, que ele nada sabe sobre o amor. Na verdade, ele nada sabe sobre a maneira como cada um aprende essa figura mítica, né, do Deus do amor. Mas ele sabe que ele nada sabe sobre esse outro. Então, a posição de não saber, que é a posição específica do analista, alguém que de fato está se colocando numa posição ética em relação àquilo que é da ordem do seu desconhecimento a propósito daquele que lhe fala ali na cena analítica, ele de fato nada sabe, mas ele vai, a partir do que o analisando lhe diz, ele vai montando essa bússola na direção do tratamento, né? Então, o que permite que uma análise se institua, que ela comece, é a colocação do analista no lugar dessa, podemos dizer, representação psíquica, que é o lugar do sujeito suposto saber. Eu, no início, falei sobre essa diferença entre queixa e sofrimento. Queixa diz respeito ao sintoma. Queixa é alguma coisa que o sujeito pode mapear como sua leitura dos seus sintomas. Então, ela é analisável do ponto de vista dos recortes significantes que vão se dando ao longo do percurso da análise. Entretanto, o sofrimento, ele é silencioso. A rigor, o analisando não sabe do que ele sofre. Primeiro, ele sofre de ser falante. Essa é a doença, entre aspas, chamada neurose. E esse sofrimento, ele é resultante dessa reunião, melhor dizendo, dessa articulação de duas coisas muito distintas, que é o campo dos significantes, onde está a queixa, e o campo dos objetos, onde se constituem os elementos para a gente falar do sofrimento. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é o resultado dessa montagem chamada fantasia, que o sujeito nela se prende
na sua entrada no campo da fala e da linguagem, mas que ao longo da sua história infantil, ao longo, portanto, da sua experiência edípica, em outro momento a gente vai falar desse tempo da análise, como a gente pode trabalhar isso na transferência. Então, ao longo desse tempo edípico, ele vai recortando certos elementos que lhe fazem enigma no campo da fala e da linguagem, certos elementos que ele depreende, que ele escuta, que ele vê no outro, né? Então, o sofrimento é resultado dessa montagem da fantasia. E por isso, o sofrimento é silencioso. Numa análise, nem tudo pode ser dito. Aquilo que não pode ser dito comparece pela via da repetição. Claro que transferência não se resume à repetição. Freud, no início da sua teorização, teve uma certa dificuldade em distinguir esses dois conceitos. Mas, de fato, a transferência é transferência de significantes, transferência de elementos significantes, e a repetição é aquilo que ultrapassa a transferência e que faz comparecer o que de fato fala, sem dizer, do sofrimento do sujeito. Até a próxima. Eu não posso me despedir de vocês sem falar do evento que vai ter esse final de semana em Vitória, sobre a questão da formação do analista na Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Vai ser sexta e sábado, praticamente o dia inteiro, onde os analistas vão se reunir para falar das suas questões. E nos dias 31 e 1º de junho, a reunião dos analistas da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro será aqui no Rio. É um evento imperdível. Aliás, os dois eventos imperdíveis.